Solicite é o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Síndico Legal e GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Esse é o Engenharia Condominial, o seu canal do Condominial News, generosamente apresentado pelo Engenharia e Prosa. Estamos ao vivo nas duas plataformas. Sejam bem-vindos. Senhores, voltamos aqui um pouquinho. Eu queria entender um pouco, aproveitando, e aí, Fernando, você também é engenheiro de segurança do trabalho, sim, escutar um pouco primeiro do Denilson, depois do Fernando. Você acaba que você vai fazer uma reforma de fachada, vai atuar na fachada, vai atuar eventualmente no elevador que precisa fazer, você vai ter a necessidade de um elevador provisório, de uma máquina de içamento de carga. Existe algum cuidado necessário? Existe normativo? O síndico tem que se preocupar com esse tipo de serviço? Sem dúvida, isso aí é uma necessidade, porque quando a gente fala de qualquer máquina, equipamento, a gente tem normas vigentes. Seja a NR12, que vai realmente dar lá vai fundamentar realmente a preocupação com relação a isso, seja o próprio manual de instrução, seja o profissional habilitado que vai montar o elevador, porque quando você contrata, você loca um elevador a ser usado provisoriamente, ele tem o seu responsável técnico, tanto pelo equipamento quanto pela montagem e até mesmo na continuidade, se vai dar manutenção preventiva se for necessário, mudança de um local para outro, se for o caso, né? Cada caso é um caso. E até mesmo na vigência da NR18, quando eu falo da construção civil, que mesmo que seja reforma, eu tenho que atender a NR18, eu tenho lá as diretrizes e as especificações técnicas necessárias para que o uso desse equipamento ele também seja regido regularmente e garanta a segurança do usuário e do público em geral. Oh, que maravilha. E aí eu queria te ouvir um pouco também e abordar também se tem uma instalação elétrica provisória, como que liga? Porque perfeito. No que diz respeito a obras provisórias, seja de elevadores ou até mesmo de obras de forma geral, você tem sim que fazer um anteprojeto, submete isso aí para a SEB, pega uma autorização prévia para alimentação disso, não tem toda a formalidade da instalação pós-habite, né? Mas você tem uma série de procedimentos a adotar. Mas isso dentro de reforma também ou só para prédios novos? Dependendo da reforma, se você tiver que fazer uma alimentação, um aumento de carga e vai precisar de uma carga adicional provisória, também. Mas normalmente, se é só uma reforma no ambiente que já está alimentado, os cuidados normais providos pela segurança do trabalho, de desligamento físico dos quadros e por aí vai. Em relação a essa questão de elevadores, de içamento, compartilhar aqui tem umas 2, 3 semanas, nossa empresa presta consultoria técnica para um prédio no Noroeste e uma moradora do 6º andar queria levar algumas coisas normais, né? Subir móveis para o 6º andar. Não cabia no elevador, não dava para subir pela escada. Contrataram uma empresa, um guindaste de 300 toneladas e queriam parar na porta do prédio. Opa, quem é que vai falar se a carga, porque a garagem ali está avançada na área pelo subsolo. Não, no térreo. No térreo mesmo. Mas assim, eu não poderia dizer se aquele guindaste poderia criar algum tipo de problema. Então exigimos da empresa que foi fazer esse serviço, que é uma empresa de engenharia, inclusive o proprietário engenheiro mecânico, um colega seu, fez o plano de rigging lá, de içamento, com RT devida, posicionaram, baseado no estudo, posicionaram o guindaste além da projeção da garagem, toda a parte de travamento do guindaste, para poder fazer esse içamento da forma mais segura possível.
A gente né, daí teve a figura do condomínio contratando, a figura da consultoria fiscalizando e do fornecedor devidamente habilitado fazendo serviço. Quando é assim, a chance de risco é extrema, o risco é muito mitigado e a chance de dar problema reduz bastante. Maravilha, muito obrigado pelo... Sr. José Eduardo, eu queria direcionar uma pergunta, depois, claro, complementar com o Fernando aqui. A gente recebeu do senhor Weberson Carles, me desculpa se eu estiver falando errado, para troca de quadro de relógios, podemos ir direto ao engenheiro elétrico? Então, é a atribuição do quadro dos relógios, a substituição do quadro dos relógios? Por favor, Guto, repete a pergunta para mim. Claro. Para a troca do quadro de relógios, podemos ir direto ao engenheiro elétrico? Ou engenheiro eletricista, né, no caso? Não só pode, como deve. Por quê? Se você quer fazer uma troca do quadro elétrico, porque ele é antigo, está em mau estado, essa é a primeira exigência que a SEB faz. Você tem que fazer um projeto, dar entrada na SEB, registrar o projeto no CREA, porque senão a SEB não aceita, e acompanhar essa aprovação na SEB. Depois do projeto aprovado, aí então você faz uma programação de obra, compra os painéis, compra os materiais e contrata uma empreiteira de montagem para fazer essa troca. Entendeu? Bacana. Fernando, quer complementar a resposta? A NR10, Guto, ela faz a distinção das três formas de você classificar o profissional. Então ela fala que o profissional qualificado é aquele que fez um curso cadastrado no sistema oficial de ensino. Fala do profissional habilitado, que é aquele que é qualificado e ao mesmo tempo registrado no seu conselho de classe. E fala do profissional capacitado, que é um profissional que às vezes não é qualificado nem habilitado, mas que, se for trabalhar em instalações elétricas, só pode fazê-lo se supervisionado por um profissional qualificado e habilitado. Entendi. Muito obrigado pelo complemento. Eu queria, na pauta nossa de estreia, a gente abordou um tema que foi acessibilidade. A gente conversou com experts da área, inclusive com um elevador específico de acessibilidade. E aí eu queria ver, doutor Eduardo, se tem alguma legislação disponível para isso, como que isso se porta num primeiro momento. Queria ouvir essa opinião sua. Bem, aqui em Brasília, né, nós temos a Lei Distrital 3.045, de 2002. É bem interessante, porque ela dá além dela dar uma permissão, né, porque o Cruzeiro Novo, ele está no poligonal de tombamento aqui, então isso é muito importante, a permissão. Tem até bairros da Asa Sul, Asa Norte, alguns prédios que são tombados, né? Sim. Há um decreto... Eu até anotei, Decreto-Lei 25 de 37, com a Portaria 314 de 92 do IFAM, bacana, que regula toda essa parte de tombamento aqui de Brasília, né? Perfeito. E bem, então, além dele colocar essa situação, onde existe a permissão para que prédios onde não constem elevadores, eles possam construir para acessibilidade, ele também coloca, né, a lei também coloca uma linha de financiamento pelo BRB. Então o síndico ele pode adaptar isso, tem um enquadramento legal, que nem você colocou, exato, tem um de tombamento. Além disso, ainda tem uma facilitação. Tem uma facilitação. No mesmo decreto, isso? Na mesma lei distrital. Na mesma lei, desculpa, perdão. Ela está válida, sim. E, bem, existem algumas situações que devem ser colocadas. A própria lei coloca que deve existir uma regulamentação no banco, porque, conforme nós colocamos aqui mais cedo, existe aquela questão da personalidade jurídica do condomínio, né? Entendi. Que viria, de repente, uma caução, porque, bem ou mal, é um empréstimo, né? Então, nós teríamos... um financiamento. Porque a lei fala assim, precisa ter. Aí, o que eu estou entendendo, aí me corrija, aí dentro do banco tem lá o como fazer, quais são as regras. Na verdade, não. Ela dá ao próprio condomínio, né, essa permissão
Vamos colocar ali uma permissão de uso público, colocando aqui grosso modo, né? Os operadores de direito ali, por favor, tapem o ouvido, mas só para ilustrar melhor. Seria como se passasse uma responsabilidade do Estado para o condomínio, onde ela pode ali, de certa forma, licitar, né, através de uma linha de financiamento do BRB, ou discricionariamente, através ali... Bem, isso é uma questão que deveria ser mais aprofundada nas próprias regras do BRB, porque é o órgão como que fazer e tal. Deve ter algumas regras e políticas internas. Exatamente. Mas é interessante... A publicidade, né, como que deve ser feito, se vai licitar ou não. Então, o que eu estou entendendo é que além de quesitos técnicos, tem quesitos legais que precisam ser feitos e quesitos internos, né, ritualísticos ali da própria instituição. Pô, excelente, muito obrigado pela resposta, foi uma dúvida que tinha gerado. Queria rapidinho, Denilson, pegar aqui um bate-bola, você como um grande conhecedor aí da área de riscos. Então, bem disso, cara, um condomínio hoje sem SPDA ou com SPDA não usado, você acha que ele está envolvido em algum nível de risco operacional? Cara, como a gente fala, o SPDA devidamente bem feito, como profissional habilitado, ele é a garantia da preservação do patrimônio, consequentemente de quem faz uso dele. Não havendo realmente isso que garante a integridade da estrutura, do estabelecimento, as pessoas, os usuários estarão em risco, tanto aqueles fixos quanto os transeuntes, quem estiver naquela área. Porque nós, por estarmos justamente no Planalto, ainda mais próximos da atmosfera, somos realmente um grande para-raio. Né? Me corrija se eu estiver errado, perfeito, Fernando. A densidade de raio aqui é diferente. Nós estamos aqui realmente no centro das atenções com relação a isso, e os nossos prédios estão realmente aqui numa sobrecarga, né, quanto a essa absorção de energia, aumentando ainda mais a relevância e a necessidade de manutenção desses sistemas que garantem essa proteção. Muito obrigado, gratidão. Esse foi o seu Engenharia Condominial, generosamente apresentado pelo Engenharia e Prosa e transmitindo simultaneamente ao vivo em ambos os canais. Contamos com a presença de todos na próxima terça-feira. Muito obrigado.